A forma como entendemos a história do nosso país e do nosso estado passa a impressão de que quase não houve escravidão na região sul. Com o objetivo de combater esta ideia, nasceu o grupo A Experiência dos Africanos e seus Descendentes no Brasil. A iniciativa, criada em 2002, integra pesquisadores e estudos de diferentes regiões do país e traz visibilidade a temas como a cultura afro-brasileira e a história da escravidão na África e no Brasil. Eu vim aqui para a URGS em 1998 e quando eu cheguei aqui você tinha alguns trabalhos já bastante expressivos sobre a história da escravidão, mas a URGS ainda não se constituía como um lugar de produção muito sistemático. E aí eu fiz um grupo de pesquisa no CNPq com todos os meus colegas que, assim como eu, tinham ido para outras localidades. Então eu tinha colegas do Pará, eu tinha colegas do Paraná, eu tinha colegas de São Paulo, um pouco por todo o Brasil. E a ideia era a gente somar as nossas pesquisas em torno desses temas que nos interessavam, explorando acervos para nós até então desconhecidos. E foi assim que surgiu o grupo. E a gente detectou, quando chegamos aqui, tanto eu lá em Londrina como a Regina, que quase não havia discussão sobre a escravidão no Sul. E nós tínhamos a máxima do Wilson Cano, que quase não houve escravidão aqui. Isso foi o nosso mote para a gente começar a realizar pesquisas locais e reunirmos discussões para verificar se isso batia. Isso acabou nos levando à ideia de pensar um grupo de pesquisa e também a realização de um primeiro encontro. Era um encontro despretensioso, era para reunir as pesquisas que haviam e pensarmos possibilidades de discussão. Todos trabalhavam com a escravidão de diferentes perspectivas metodológicas, com experiências de pesquisa diferentes, mas o que nos congregou foi o fato de sermos professores de universidades federais da região sul. E a ideia foi de, ao formarmos esse grupo, somarmos esforços, incentivarmos os nossos alunos de graduação e pós-graduação a se dedicarem a estudos de escravidão. A ideia então foi criar um grupo de pesquisa que pudesse estabelecer essas conexões para a formação de um campo de pesquisa mais amplo. Então nós estivemos envolvidos tanto na organização dos eventos, como na formação dos alunos, como na preparação de material didático, historiográfico para trabalhar no tema. A minha pesquisa com relação ao sul do Brasil é meio um braço da minha pesquisa maior sobre a história da abolição do tráfico, da abolição do tráfico para o Brasil e dos africanos livres. A minha pesquisa de mestrado trabalhou com história e gênero, trabalhei com o processo de emancipação de mulheres escravas, compras de alforria, e eu verificava que as mulheres conseguiam comprar suas alforrias das famílias e elas eram muito mais numerosas do que em relação aos homens na escravidão urbana. Então eu desenvolvi isso para São Paulo e a gente começou a verificar. O que a gente percebeu? Que realmente em relação à historiografia agroexportadora do café, da cana-de-açúcar, ela não tinha esses grandes padrões, mas ela era sim uma escravidão importante. Eu tenho me dedicado aos estudos não só da escravidão, mas principalmente da liberdade, do período pós-emancipação, mais centralmente com a questão do racismo. Hoje eu dou aula, eu tenho um curso que eu dou há alguns anos aqui na URGS, que chama História Social do Racismo, e também dou muita aula sobre história da escravidão. Faço diversos cursos com essa temática. Eu estudo o tráfico de escravos, mais especificamente o final do tráfico, o encaminhamento que o Brasil vai ser capaz de dar no século XIX para o final do tráfico de escravos. E, na sequência, a maneira como se organizou esse tráfico, considerando os dois lados do Atlântico, o Brasil e a África, e a forma pela qual se pode pensar em elementos de uma vida cotidiana a bordo dos navios negreiros. Como é que se vive, como é que se organiza, como é que se abastece, se há revoltas a bordo, quem são os agentes desse negócio, porque a gente fala, os traficantes trouxeram os escravos para cá, mas os traficantes são uma figura quase etérea, Eu estava pensando quem são os marinheiros, quem são os cirurgiões de bordo, quais eram as relações
e as interações possíveis entre esses homens e a maneira como eles vão negociar na África com soberanos locais, né? Qual é a estrutura de produção de alimentos, por exemplo, para sustentar todos esses milhões de africanos que atravessaram o oceano. Esse é um grupo de pesquisadores que são muito próximos, né? Seja porque tivemos a mesma formação, fomos colegas de mestrado, fomos colegas de doutorado, seja porque atuamos conjuntamente. Então, assim, alguns de nós se reúnem entre os nossos próprios congressos e em outros. E, além disso, é de uma maneira bastante informal mesmo, né? A gente troca textos, a gente troca ideias. Então, isso vai muito conjunturalmente através das afinidades e das oportunidades que vão surgindo. Então, o grupo, ele funciona muito a partir desses contatos que, às vezes, são muito informais, né? Assim, a nossa institucionalidade, a nossa forma mais orgânica de trabalhar é através da organização dos eventos, né? Entre os eventos, a gente faz projetos mais particularizados. Esse nosso grupo congrega professores das universidades federais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e alguns de São Paulo. Portanto, reuniões presenciais não se fazem, né? A gente trabalha sempre em volta da organização dos nossos encontros, que são bianuais. Então, a partir daí se discute quem serão os convidados, isso implica na discussão de temáticas que a gente queira valorizar, sobre a dinâmica de como vai ser o encontro, e o encontro ele possui características que eu acho muito saudáveis, salutares e pouco comuns nos congressos brasileiros. Ele está estruturado de uma forma que ele permite um amplo debate. Não há mais de 3 ou no máximo 4 sessões simultâneas. Em cada uma delas são apresentados apenas 3 trabalhos. Existe um debatedor que teve, assim como todos os participantes, o conhecimento prévio dos textos escritos. E, portanto, isso produz uma dinâmica de discussão extremamente interessante, que é o que todos os que participam do encontro pela primeira vez salientam como um ponto extremamente positivo. Para divulgar, debater e refletir sobre os estudos do grupo, a cada 2 anos é realizado o encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional. Em 2017, o evento chegou à sua 8ª edição e contou com participantes do grupo de pesquisa e também convidados de outras instituições. Nos nossos encontros, todos são bem-vindos. Então, nos encontros vêm as pessoas de diferentes tendências historiográficas, digamos, da história da escravidão. Isso que faz o encontro o espaço onde tantas correntes conversam. Nenhum estudante de história, e eu diria nenhum estudante brasileiro, sobretudo no momento que nós estamos vivendo, né, de perigo de não ter mais a disciplina de história nos currículos escolares, nenhum cidadão brasileiro pode ficar alheio ao seu passado, né? E a escravidão é talvez o elemento mais duradouro da nossa existência, como nação, como identidade, como sociedade. Então, deixar de lado esse estudo seria uma tolice da universidade. É uma temática que é uma temática global. Então, de certa forma, sobretudo no contexto americano, que é o contexto no qual eu me insiro, há muito interesse na problemática do tráfico de escravos, da escravidão, numa perspectiva cada vez é mais comparada, global. Então, e o fato de que o Brasil foi, junto com Cuba e os Estados Unidos, uma das 3 maiores sociedades escravistas das Américas, isso de imediato cria uma curiosidade. Eu considero essencial e trago os meus orientantes porque eu considero essa discussão importante. O trabalho, o conhecimento, por exemplo, de um percurso africano, do conhecimento desses processos nas cidades, ela ajuda a fazer essa reflexão nos nossos lugares, nossos ambientes. E ela ajuda a nos entender melhor a cidade, as relações etnorraciais, a relação das pessoas com a cidade, a luta pela territorialidade. Então eu acho que ela inspira a tentar e a manter o nosso trabalho com os direitos humanos, os novos direitos humanos. Eu acho que ela é importantíssima, porque esse pessoal lutou com muito menos que a gente.
A importância é muito grande, dado o fato de que o Brasil tem uma população afrodescendente que é a maior do mundo depois da Nigéria, tem um passado que é profundamente imbricado com a história da escravidão, história do tráfico, história das relações com a África. Então é muito importante refletir sobre o passado e o legado desse passado. Então é um evento que tem um impacto internacional. São poucos os outros países onde você tem um encontro que trata exclusivamente da problemática da escravidão e do tráfico de escravos. Sabe que são dois grandes países que trabalham sobre a escravidão no mundo. O primeiro é o Brasil e o segundo os Estados Unidos. E para todas as pessoas que trabalham na escravidão, é tão importante de haver a possibilidade de encontrar todos os mais importantes pesquisadores trabalhando sobre este tema. Para nós, em França, a história da escravidão é muito recente. Começamos a trabalhar sobre a escravidão poucos anos atrás, 10, 15 anos atrás, verdadeiramente. Para nós, encontrar a produção e a produtividade brasileira é muito, muito importante e interessante. Então, esta possibilidade para mim de encontrar, de discutir com todas essas pessoas, colegas, é fantástico. Particularmente esse encontro, ele tem uma segunda importância, que é fazer isso na região meridional do Brasil, que é uma iniciativa de professores das universidades federais que eram estudiosos do tema, não necessariamente no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, mas que ao se tornarem professores dessas universidades se deram conta de que havia um silêncio sobre as experiências dos escravos e dos escravizados nessa região do Brasil. Tem gente que discute isso ao longo, está presente ao longo desses 16 anos em vários encontros, é também crucial para a gente entender a própria produção da história sobre esse tema no Brasil. Eu me preocupo em dizer que escrever a história da escravidão não é escrever um capítulo extra da história de Florianópolis ou de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul, é integrar a história da escravidão a toda a história de qualquer um desses lugares, porque ela é parte do próprio tecido da história do Brasil. A gente não consegue propriamente construir uma sociedade igualitária, porque a gente carrega uma herança que é um peso, que é muito forte entre a gente, é o que a gente está percebendo agora, com a força da escravidão contemporânea ainda, com a força do trabalho doméstico, que é praticamente uma servidão. Isso são traços de uma sociedade patriarcal, escravista, que a gente precisa estudar. Eu vejo que a nossa página na internet, por exemplo, é muito consultada. E hoje, qualquer pessoa que academicamente trabalha com o tema, em algum momento da sua reflexão, vai citar algum autor ou algum texto que esteve presente nos nossos eventos. Então, isso dá para a gente ter um pouco a medida de quanto o evento tem penetração na área, né? Isso, para mim, é muito satisfatório, né? Eu tenho muita satisfação em perceber, né, essa penetração, essa influência que a gente tem mantido na formação da área. A importância é a fertilidade do pensamento, né? Se todo mundo pensa igual, não precisamos nunca sentar para discutir as nossas questões, né? Mas o pressuposto aqui é que, embora a gente tenha afinidades, é preciso que essas afinidades se tornem públicas, atraiam novos pesquisadores, né? Portanto, a importância do grupo, acho que é tanto a atuação que nós temos nas nossas próprias universidades, falando a mesma língua sobre os mesmos temas, e, é claro, às vezes também divergindo. Um tema essencial da história do Brasil, da nossa Constituição como país, como nação, tá? E principalmente nesses estados do Sul, que posteriormente, a partir da década de 1850, tiveram um peso muito grande da imigração europeia,
há um discurso predominante sobre a formação desses estados, muito centrado no que se chama vulgarmente as etnias europeias, né? E o passado colonial e imperial, né, com sociedades baseadas no modo de produção escravista, era pouco conhecido. Então acho que o nosso grupo teve, no decorrer desses anos e desses 8 encontros realizados em 16 anos, um papel fundamental em contribuir para um conhecimento desses períodos e das vivências escravas no Brasil meridional.